modo aqui que ainda eu consigo dar uma olhada em vocês, né? Então, pelo que eu estou vendo, já está funcionando, então eu vou começar aqui a minha explanação. Bom, vocês combinaram de fazer as perguntas no chat, a gente conversa depois, então podemos fazer assim, mas assim, se alguém tiver alguma dúvida, por mim, pode me interromper à vontade, tá? A metodologia fica por sua conta, professor. O que você achar melhor pode ser feito. Ah, tá legal. Então, por mim, se alguém quiser perguntar alguma coisa durante a minha apresentação, pode falar. Tá? Perfeito, então. Valeu. Bom, vamos lá. Então, nós vamos falar aqui, dar uma aula introdutória aqui sobre as áreas contaminadas, né? Sobre o gerenciamento de áreas contaminadas. Como vocês vão gravar, vocês vão poder ver depois, os meus contatos estão todos aí. Eu estou lá no LinkedIn, tem o meu e-mail, esse e-mail aí que eu falei com o Daniel, né, marcos@cdambiental.com.br, tem um Linktree, tem um canal no YouTube, tem um podcast, tem uma newsletter, e o canal, né, o canal do YouTube, ele está muito ligado ao podcast. A gente faz um podcast semanal aí falando sobre áreas contaminadas, trazendo convidados ou falando de alguns temas mais técnicos aí. Os links estão aí, né, tem no Spotify, tem no YouTube, e a newsletter tem um formulário para você preencher, para você se inscrever e receber os e-mails. Tudo isso é gratuito, né? Então, quem quiser, está disponível para todo mundo. Muito bem, vamos começar do começo. O cara aí está perguntando, como vocês talvez estejam perguntando, o que é uma área contaminada? Então, já vou dizer primeiro o que não é uma área contaminada, né? O o rio Tietê, lá em São Paulo, por exemplo, não é uma área contaminada. Ele é, sim, um rio muito degradado, muito poluído, mas ele não é uma área contaminada. E a gente vai ver um pouco mais para frente o porquê disso. Imagina que você tem um caminhão transportando gasolina, e esse caminhão cai, derramado na pista. Esse derramamento não é uma área contaminada, é um acidente, né, existe uma situação de perigo. Recentemente, aqui no estado de São Paulo, na cidade de Rio Claro, explodiu um posto de combustível. Né? Explodiu porque um caminhão estava com problema, não conseguiu sair e tal, pegou fogo no caminhão, explodiu o posto. Isso aí é um acidente muito grave, uma pessoa faleceu, e isso não é uma área contaminada, vai ser uma área contaminada depois. Né? Então, a primeira ação é você conter ali o acidente, conter o perigo, conter o espalhamento dos poluentes, né, que nesse caso ainda são poluentes, e depois, quando ele infiltrar, aí que é o interessante, quando ele infiltrar no solo, na água subterrânea, podendo gerar um risco a alguém, aí se trata de uma área contaminada. Tá? Quando está o combustível lá, é uma situação de perigo, porque o combustível está lá, pode pegar fogo, isso não é uma área contaminada, você tem que ter outro tipo de ação. Quando ele infiltra no solo, aí ele passa a ser uma possível área contaminada, ele vai ser contaminado mesmo, depois que a gente fizer uma série de ações aqui que nós vamos falar. Tá? Então, o que é? Qual é a definição aí da área contaminada? É um local que contenha concentrações, tá? Concentrações de quaisquer substâncias, aí em condições que possam causar, tá vendo? Possam causar danos à saúde humana, ao meio ambiente ou algum outro bem a proteger. Tá? Então, o local, existe, né, um local físico que contenha concentrações, aí tá vendo? Concentrações de substâncias em condições que possam causar danos à saúde humana, ao meio ambiente ou a outro bem a proteger. Beleza, o que é? Então, resumindo, para você ter uma área contaminada, o que você precisa ter? Uma substância química conhecida, ela precisa estar numa concentração acima de um limite seguro, seguro para quem? Né? Seguro para o bem a proteger. O que é bem a proteger? A Política Nacional do Meio Ambiente define lá uma série de bens a proteger, né? E a gente destaca esses 5 aí, tem uns 14 lá na Política Nacional do Meio Ambiente. Vamos destacar aqui a qualidade do solo, água e ar, os ecossistemas são bens a proteger, saúde humana é muito importante, bem a proteger, né? E a gente, em áreas contaminadas, a gente olha muito para o risco à saúde humana, então o bem a proteger mais importante do gerenciamento de áreas contaminadas é o risco à saúde humana, mas também bem a proteger a segurança e ordem pública, a infraestrutura e planejamento urbano.
E aí, eu falei do bem a proteger. Qual é o limite seguro da substância química para a saúde humana? Então, tem uma substância química. Como é que eu sei qual é o limite seguro para a saúde humana? E aí eu trago o que a gente faz no gerenciamento de áreas contaminadas. A gente tem dois tipos de risco, carcinogênico e não carcinogênico. Como é que a gente sabe qual é o risco não carcinogênico de uma determinada substância? Determinado risco não carcinogênico para a saúde humana. Por exemplo, um risco de lesão no rim, ou no fígado, ou no coração, ou em má formação de feto, tá? Então, qual é como é que a gente calcula isso aí? A gente não calcula, né? A gente vai pegar os padrões já calculados em bancos de dados toxicológicos. E o que a gente usa é o IRIS, né? IRIS, né? Se escreve IRIS, dos Estados Unidos. Como é que esses caras calculam ali um limite de risco à saúde humana de uma substância que não é carcinogênica? Eles vão aplicando essa substância em cobaias, né? Basicamente é isso, né? Meio esquisito, mas é isso. Vão aplicando a substância em cobaias até que uma determinada dose, naquela dose, morre metade das cobaias. Esse é o limite. Acima desse limite, vai morrer mais do que a metade das cobaias. Então, a dose de referência é essa daqui, onde morre metade das cobaias. Beleza, daí eles pegam esse limite, eles vão dar uma dose da substância por peso corporal da cobaia. E aí pegam esse valor e transportam, por exemplo, para a água subterrânea. Fala assim, quanto é que uma pessoa bebe de água, né? Se ela beber somente aquela água subterrânea, quanto daquela água ela bebe por dia? Digamos, 2 litros. Tá? Quanto é que é o peso médio de uma pessoa? Né? Uma pessoa adulta pesa uns 60 quilos. Então, para eu ter 60 quilos em 2 litros de água, quanto eu tenho que ter daquela substância para causar um dano à saúde? Tá? Então, faz esse tipo de conta, e aí você vai estabelecer um limite máximo de concentração de uma substância na água subterrânea, por exemplo, ou no solo, que o cara pode ter contato dérmico, né, com a mão, né, com a pele, ou respirar, inalar poeira com chumbo, ou, sei lá, inalar uma substância volátil. Então, tudo isso você vai ter um limite. Então, e esse limite é tabelado. Eu estou falando para vocês como é que a tabela é criada. Né? A tabela é criada dessa forma. Aí você pega a dose de referência e faz todo esse monte de conta aí. Tá? Então, esse é o limite de substâncias não carcinogênicas. O limite de risco para a saúde humana de uma substância carcinogênica é 10 a menos 5. Ou seja, a gente admite um caso novo de câncer a cada 100 mil pessoas, decorrente daquela contaminação. Tá? Então, a gente admite esse nível de risco, 10 a menos 5, ou seja, um caso a cada 100 mil pessoas equivale a 0,001% de chance da pessoa desenvolver câncer em decorrência da contaminação. Tá? Como exemplo, lá nos Estados Unidos é 10 a menos 6. Tá? Bom, beleza. Entendi isso aí. Como é que isso é um risco à saúde humana, como é que eu sei disso, já explicou legal. Agora, como é que são as substâncias químicas? Todas as substâncias químicas do mundo têm dados toxicológicos? Então, pensa um pouco aí, o que você acha? Todas as substâncias químicas têm dados toxicológicos? Provavelmente você vai dizer que não tem. Não são todas as substâncias químicas que têm dados toxicológicos. Já vou dar um exemplo aqui dos agrotóxicos, né, que a todo momento são aprovados, agrotóxicos no Brasil que não são aprovados na Europa, e de onde estão esses dados? Então, tem algumas substâncias tem, outras não tem, e assim vai. Né? Estão sendo pesquisadas, mas outras não são e tal. Então, você é levado a imaginar que não são todas as substâncias químicas que têm dados toxicológicos. Você está certo. A CETESB, e aí a CONAMA, também vai mais ou menos nessa linha. A CETESB olha para mais ou menos 86 substâncias químicas. Então, ela tem os dados e tem os valores orientadores da CETESB que olha para 86 substâncias químicas. E aí, quando a gente vai na EPA, em 2018, isso aí dá uma variada, né? Cada ano dá uma aumentadinha, mas em 2018, eles tinham 822 substâncias químicas que eles têm os dados toxicológicos. Aí você fala, bom, então a CETESB não olha para todas as substâncias. Sim, você está certo. A EPA olha para todas as substâncias? Você também é levado a imaginar que não olha, e você também está certo.
Mas quantas substâncias químicas existem, será, afinal de contas? E a gente olha para 800. Quantas existem? Daí você está aí pensando, sei lá, 2.000, 10.000, né? O cara mais assim vai falar, tem 100.000 substâncias. Quando eu olhei pela última vez, em 2020, a gente tinha 178 milhões de substâncias químicas registradas no CAS. Então, 178 milhões de substâncias, e a gente olha para 1.000 substâncias. Né? Então, a gente tem um caminho muito longo a percorrer dentro das áreas contaminadas, isso sendo restritivo, desse jeito que eu falei, né? Tendo a dose de referência, tendo o limite de 10 a menos 5 para o câncer e tal. Então, isso já é um negócio meio assustador, né? Você fala, caramba, esse negócio de área contaminada é um pouco mais sério do que eu pensava. Muito bem, aqui a gente, para vocês serem introduzidos no tema, vocês podem assistir um desses 3 filmes aí, né? São filmes hollywoodianos. Curiosamente, os 3 filmes têm como protagonistas os advogados, né? Que de uma forma ou de outra eles vão defender a população. É uma coisa interessante. Nesses filmes, os advogados vão defender a população contra as grandes corporações que causaram uma contaminação, e essa contaminação gerou problemas à saúde humana até então desconhecidos, tá? Nos 3 filmes acontece isso, e aí com o trabalho dos advogados junto com os cientistas, descobre-se que sim, aquela substância causa dano à saúde humana, causa risco e causa dano mesmo, né, à saúde humana, e que as corporações sabiam desses danos, e que ocultaram e tal. Daí tem um pouco de diferença nos 3 filmes, mas é isso, basicamente é isso. E aqui no Brasil é difícil acontecer esse tipo de coisa, porque os grandes escritórios, os advogados, eles trabalham, a maioria deles, do lado das empresas, né? Então, defendendo as empresas umas contra as outras, sabe, em disputas judiciais, ou de alguma decisão do poder público, né? Então, isso é bem interessante aí. Bom, o filme A Esquerda é a Qualquer Preço, é um filme com o John Travolta de protagonista, e o contaminante ali era tricloreteno, né, um solvente clorado, um volátil, solvente clorado volátil. Esse filme do centro aí, com a Julia Roberts, é o Erin Brockovich. Curiosamente, essa personagem existe, a Erin Brockovich existe, é ativa até hoje, é uma ambientalista ainda hoje, né? E o caso ali é de cromo hexavalente. E aí o mais recente, esse da direita aí, que está disponível no Amazon Prime, o Dark Waters. Ele fala, o contaminante ali são os PFOAs, né? São contaminantes novos, né? Recém-descobertos aí, fabricados aí, no caso, pela DuPont e pela 3M, e basicamente eles são aqueles revestimentos, né? O Teflon é um desses contaminantes aí. Os PFAS, os PFOAs são PFAS, né? Não vou ficar entrando em detalhe aqui, mas basicamente você tem aí perto de 2.500 substâncias que se enquadram nesses PFAS, e que são recém-descobertos agora, né? E que se a gente for ver as pesquisas, tem PFAS no leite materno dos Inuits, né? Dos esquimós do Ártico, né? Da Groenlândia e tal. Mas lá não tem fábrica de Teflon, pois é, chegou até lá o PFAS, chegou até o leite materno das mulheres lá dos Inuits. Então vocês veem o que gera, né, a área contaminada, qual é o problemão que vai gerando aí. Bom, e por quê? Né, porque o cara é malvado, ele quer contaminar o meio ambiente? Às vezes sim, mas a maioria das vezes não. Vejam só essa foto, que interessante, aqui é do logo das Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo, né? Essas indústrias, a indústria foi fundada, se eu não me engano, no final do século XIX, em São Paulo, tá? E qual era o logotipo dela aqui, ó? Estão vendo? Não sei se vocês conseguem ver, mas o logotipo dela diz assim, chaminés e fumaça. Então, isso era um sinal de progresso na época, né? E você deve pensar o seguinte, uma sociedade agrícola, né, que se torna industrializada, e tudo que acarreta com a industrialização, né? Mais riqueza, né, possivelmente mais empregos, e mais conforto para a sociedade, para quem pode pagar, aquela coisa. Mas então, o lema deles, o logo, era isso aí, fumaça é progresso. Então, não existia preocupação nenhuma com o meio ambiente, né? E se até a fumaça que a gente está vendo
era um sinal de progresso, imagina o que a gente não está vendo, né? Que foi enterrado aí em subsuperfície. Outra substância interessante era essa aí, né? O Neucid, né? O Neucid, para quem é mais velho, da minha idade para cima, eu usava Neucid, né? Punha Neucid no cabelo. Isso aí foi proibido, né? Um pesticida que tem uma grande chance de causar câncer e aquela coisa. Então, hoje em dia, pô, quem que vai usar um negócio desse, né? Quem vai botar um pesticida lá na cabeça da criança? Ninguém. Mas naquele tempo, isso era no início dos anos 80, isso era normal. Todo mundo usava o tal do Neucid. Então, para a gente ver a mentalidade, né? Como é que vai mudando, né? Então, o que a gente acha um tremendo absurdo hoje, há alguns anos atrás, não muitos, né? Algo como 40, 50 anos, era tranquilo, negócio normal. Bom, espero que esteja me fazendo entender aqui, que esteja me fazendo compreender. Deixa eu voltar para cá se tem alguma coisa diferente aqui. Não, tá tudo certo. Tá, beleza. Vamos lá. Vamos falar então um pouco, vocês já viram o panorama geral, e vou falar rapidamente sobre o mercado, como é que funciona o mercado de áreas contaminadas. E aí um trabalho de um amigo nosso, aí, o Roberto Abdala Machado, ele falou o seguinte, ele pensou assim, bom, eu vou pegar só indústrias no Brasil, não qualquer indústria, mas indústrias de transformação, que são indústrias com uma alta possibilidade, uma alta probabilidade de ter contaminação, né? Então essas indústrias de transformação possivelmente estarão contaminadas. Bom, e aí ele dividiu essas indústrias por número de trabalhadores, e aí ele faz uma ponderação do tamanho da indústria pelo tamanho da contaminação. E aí ele chega nesses números aqui, ó, até 4 trabalhadores tem 136 mil e poucas indústrias. Né, de 5 a 29 tem 136 mil e tal, até que chega nas indústrias grandes, com mais de 500 trabalhadores, são 1.662 indústrias de transformação grandes. Daí ele considera que 30% delas vai precisar de remediação de áreas contaminadas. E aí ele faz 30% desse valor, desse número aqui, né? Então, vocês estão vendo a coluna aqui. E aí ele estima o custo. Então, o custo do processo todo, até a remediação dessa indústria, vai dar R$1 milhão, no caso de uma indústria pequena, e o custo de uma indústria grande, de uma remediação numa indústria grande, vai por perto de uns R$50 milhões. Então, imagina, R$50 milhões para uma indústria remediar a sua área contaminada. Você deve estar falando, quem é que vai dar esse dinheiro aí, né? Quem que vai pagar 50 milhões só para remediar uma área contaminada? Pois é, existem alguns mecanismos legais que provavelmente essas indústrias aí no seu processo de licenciamento serão obrigadas a fazer isso. Não vão fazer porque querem, claro. Vão fazer porque serão obrigadas. E não é assim, o cara toma aqui 50 milhões e faça o que precisa aí, não. 100 mil aqui, 50 mil ali, né? Toda aquela história. Bom, ele quis calcular aqui o tamanho do mercado. Então, ele somando tudo isso aqui, né? Somando tudo isso aqui, e aqui dá 176 milhões, 176 mil milhões, ou seja, 170 bilhões de reais é o tamanho do mercado, e ele dividiu aí o preço em 20 anos, tá? Para calcular o valor por ano. Então, ele calcula que se a indústria de transformação, só a indústria de transformação, tá? Tiver realmente que fazer, se for seguir a legislação como ela está hoje, a gente teria cerca de 8 bilhões, quase 9 bilhões ao ano no mercado de remediação de áreas contaminadas no Brasil. Então, isso é um número, está parecendo coisa de mercado e tal, né, que esse cara está falando, mas é para vocês terem uma ideia, porque eu vou dizer para vocês, eu trabalhei em outra área, trabalhei na educação, né, de ensino fundamental e médio, e a gente via as coisas, o dinheiro que circula em evento de professor de ensino médio é uma coisa. O dinheiro que circula num evento de área contaminada é outro. Por quê? Né? Porque os estudos científicos, as ferramentas, as coisas são muito caras, porque movimenta um dinheiro muito grande. Né? Então, não chega a ser tão grande quanto mineração, por exemplo, né? Quanto petróleo, mas é um mercado importante em termos financeiros. Falando em dinheiro aí, imagina, 176 bilhões é o potencial do mercado brasileiro, né?
Um sistema de remediação simples em posto de combustível vai custar para esse posto entre 10 e 20 mil por mês, um sistema pequeno. Tá? Eu trabalhei num lugar, num posto, em que ele fez um diagnóstico inadequado, e esse diagnóstico inadequado custou para ele 300 mil reais. Só o diagnóstico inadequado, fora o diagnóstico adequado e fora a remediação depois. Uma avaliação preliminar vai custar para o cara entre 15 e 30 mil. Uma investigação confirmatória, mais uma detalhada, vai custar entre 30 e 500 mil reais. É desse dinheiro que nós estamos falando. Então, não vai ser a oficina mecânica, né, do meu tio que vai fazer um trabalho desse. Vai ser uma indústria, um posto de combustível. É uma remediação, você vai custar de 100 mil até tendendo ao infinito aí. Para quem faz engenharia, sabe bem como é que funciona essa história aí. Quem paga por isso aí? Quem paga isso? Quem paga, pessoal, é o responsável legal. Mas quem é o responsável legal? É a pessoa física ou jurídica responsável, que é o responsável legal, ela é o responsável, direta ou indiretamente, isso que é interessante, direta ou indiretamente, pela área contaminada ou pela propriedade potencial ou efetivamente contaminada. Né? Não é o cara que contaminou o responsável. Ele é responsável também, claro. Mas todo mundo que está direto ou indiretamente envolvido com aquela contaminação e com a área, ou seja, com aquele imóvel, com aquela propriedade, ele é responsável pela contaminação. Então imagina você que está me ouvindo aí. Você tem um imóvel e você alugou para um cara. O cara foi lá e montou uma indústria. Não é uma indústria não, montou um posto de gasolina. E daí o cara passa 6 meses e não te paga. Você fala, pô, 1 mês ele não paga, passa 6 meses sem pagar. Então ele ficou lá 1 ano, pagou 6 meses ele não pagou. E você falou, amigo, você precisa sair fora. Né? Devolve aqui o meu terreno. Ah, tá bom então. O cara pega e vaza, vai embora. E daí, como ele não pagava aluguel, ele não estava pagando outros caras também, o cara meio que faliu, né? Então não tem dinheiro, o cara foi embora para outro estado. E aí, você tá lá com aquele imóvel e vem uma outra pessoa e fala, vou alugar o imóvel de você. Daí quando ele vê que o dono anterior era um posto de combustível, se ele for verificar a legislação no estado de São Paulo e em vários outros estados, Minas, Rio, Santa Catarina, Paraná, Bahia, um monte de estado, fala assim, peraí, você tem que fazer uma avaliação preliminar e confirmatória para ver se a área que você está alugando está contaminada. Daí o cara pega e faz e verifica que a área está contaminada. Então, quem é o responsável por isso? Aquele cara lá do posto. Só que ele foi embora. E quem vai fazer isso agora? Quem vai fazer a remediação e a investigação? É você. Então, você alugou, você não recebeu o aluguel, você dispensou o cara, você conseguiu outro inquilino, mas você não vai poder alugar para ele, porque você tem que fazer a remediação, porque você é o responsável. Né? Então, isso é um negócio interessante, né? E obriga as pessoas a se preocuparem com as áreas contaminadas, senão ninguém estava nem aí. Né? Bom, quem é o responsável legal? O causador da contaminação é responsável, o proprietário da área é responsável, o superficiário, ou seja, o cara que aluga ou arrenda, né, aquela área, o detentor da posse efetiva, ou quem dela se beneficiar direto ou indiretamente. Então, teve casos aqui no estado de São Paulo que aconteceu esse tipo de coisa. Né? O cara do posto foi embora, o dono do imóvel era uma pessoa física, não tinha a menor condição de cuidar do passivo ambiental, e aquilo estava gerando um risco à saúde humana. Então, tinha, por exemplo, muito óleo diesel no subsolo e tinha um poço que as pessoas se abasteciam de água do lado, ou estava infiltrando combustível no ralo do cara. Precisa fazer alguma coisa. Daí falaram, bom, peraí, quem que vendia combustível para o cara? Ah, a Petrobras. Ô, Petrobras, vai lá e remedia. Então, por quê? Porque a Petrobras se beneficiava indiretamente daquele negócio, né, que é a venda de combustível. Então, resumindo, todo mundo é responsável. E aí é solidário, né? Então, todo mundo responde, né, junto aí, na medida de sua responsabilidade. O causador, as empresas sucessoras, o dono do imóvel, e aí vem um negócio interessante, o banco, financiador, seguradora,
fornecedor do cliente ou causador. E é por isso que, em muitos lugares, o banco e o financiador e a seguradora exigem uma investigação de área contaminada para financiar uma determinada atividade industrial ou até para você dar um imóvel de garantia. E por que os responsáveis legais pagam esses custos? Porque eles são bonzinhos? Né? Porque estão preocupados com o meio ambiente, querem construir um mundo melhor? Claro que não, né? Eles fazem isso por razões econômicas e legais, que eu não vou falar todas aqui, né? Mas eu vou falar só a Política Nacional do Meio Ambiente, aí no artigo 14, parágrafo 1º. É o poluidor obrigado, independente da existência de culpa, indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade. E aí tem muitas coisas que podem acontecer, por exemplo, em São Paulo tem averbação na matrícula do imóvel, então na matrícula do imóvel está averbado, esse imóvel está contaminado, que é para ninguém alugar, vender para o outro sem que se saiba, né, o que está acontecendo. As empresas, os responsáveis legais fazem isso também por causa de dano de imagem, né? Imagina, Petrobras Socorro, num caso desse aí, é um dano à imagem muito, muito importante, né? Esse caso aí, a USP contaminada, né? Então, é um dano bem importante. Também o caso da USP Leste, né? Essa área encontra-se interditada por conter contaminantes com risco à saúde. Imagina isso aí, né? Isso é no campus da USP Leste. Imagina no campus aí de vocês uma tabuleta dessa. Imagina o bafafá que não ia dar, né? Então, os responsáveis legais vão agir para evitar esse tipo de problema. E aí vamos para a parte final da minha fala aqui, né? Já que a ideia é dar uma introdução, falar para vocês, tentar estimulá-los a entrar nessa área, né? É uma área legal, eu gosto bastante, tem amigos aqui assistindo também, que vão dar palestras aí na programação de vocês. Quais são as atuações possíveis? Então, você que está me assistindo aí, um profissional, como é que você pode atuar em áreas contaminadas? São muitas as formas, tá? Então, eu vou mostrar algumas aqui. Quis começar com isso daí porque vocês têm um programa de mapeamento e tal, e eu quis mostrar isso aí, que é um trabalho feito nessa linha, né, do sistema de informações geográficas, que é muito, muito importante. Tá? O que esse cara fez aqui, o Cosentino, em 2018? Todas essas bolinhas amarelas são poços de captação de água, né? Poço tubular profundo, onde o cara capta a água para o abastecimento público, em geral, o abastecimento industrial, tá? Então, cada pontinho amarelo, se vocês estão vendo aí, tem muito pontinho amarelo nesse mapa, né? Muito pontinho amarelo. No estado de São Paulo, os poços são obrigados a se cadastrarem no organismo aqui chamado DAEE, né? É obrigado, mas nem todo mundo faz, é claro. Então, se estima que mais ou menos 20% dos poços são cadastrados. Então, isso aí, o amarelinho, é 20% dos poços. Então, tem muito mais do que isso. E daí, o cara pegou o quê? Contaminação por organoclorados. Por que ele pegou os organoclorados e não postos de combustíveis? Porque posto de combustível ia ficar muito poluído o mapa, primeira coisa. E o mais importante, a contaminação do poço de gasolina é mais superficial. E ele está falando do poço de captação, está falando de poço tubular profundo, ele está falando de contaminação que pode chegar nesse poço tubular profundo. E essa contaminação é por organoclorados. E aí ele pegou as áreas contaminadas conhecidas, tá? E plotou nesse mapa, e fez um raio. Tá? Então, como você vai poder ver aqui, ó, por exemplo, nessa região, ele tem uma área muito contaminada, né? Ele colocou esse raio de 500 metros, muito contaminada com organoclorado, com o potencial de atingir aquíferos mais profundos, que é exatamente o aquífero que essas pessoas estão captando água aqui, ó. Então ele sobrepôs a contaminação, áreas sabidamente contaminadas, com locais onde estão coletando água, né, estão se abastecendo de água subterrânea. Tá? Então é isso que ele fez. Bom, isso mostra para vocês qual é a sua atividade. Você pode fazer esse tipo de trabalho. Tá? Tem uma demanda importante por esse tipo de trabalho. Tá? Agora, um negócio menor. Então, quando você vai fazer uma avaliação preliminar, você tem que fazer esse tipo de estudo.
a sua área é essa aqui, ó, essa figura do meu amigo Diego, né? Essa área aqui vermelha, e aí você faz um levantamento de entorno, tá? Então você precisa fazer isso. Você precisa fazer o levantamento de entorno. Então é mais uma atividade que você pode se encaixar. Dentro da avaliação preliminar, você precisa fazer isso, e isso já é um trabalho que é relevante e que você pode se inserir. Além desse tipo de dado, né, que você pega né, em imagens abertas aí de satélite e tal, muitas vezes você precisa de imagens mais antigas, como esse caso aqui, da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo, que eles precisavam de de imagens desde 1940. E aí eles pegaram fotos aéreas de 1940, de 1954, para ver o que aconteceu com aquela área, né? Quais foram as ocupações daquela área. Então, mais um trabalho para você se inserir, assim, garimpar as fotos aéreas, avaliar essas fotos aéreas, tanto no olhômetro quanto hoje em dia com softwares podem fazer isso, né? Então esse é um tipo de trabalho importante também no gerenciamento de áreas contaminadas. Inspeções de campo, então a gente vai no campo e olha esse tipo de ocorrência e fala, opa, aqui é uma possível fonte. E aí, você achando a possível fonte, você precisa investigar. E aí que entra aquilo que eu falei no início, né, o solo, né, como a gente diz sempre, o solo é o meio mais importante, mais relevante para ser investigado numa investigação de área contaminada. E aí, junto com a amostragem de solo, que é feito com uma técnica especial e tal, como vocês estão vendo aqui em cima, o solo vem revestido, né, encamisado por esse amostrador tubular de plástico aqui, o liner, e aqui a gente faz uma primeira observação, uma primeira avaliação em campo, para avaliar o potencial de contaminação, e a gente vê que aqui tem muito potencial de contaminação. Então, esse tipo de dado, de atividade, você pode fazer também. Coletar essas amostras, avaliar essas amostras em campo, selecionar amostras que vão para o laboratório, né? Bastante coisa. Você vai precisar de equipamento, você não vai comprar um equipamento, né? Você vai ter que avaliar os equipamentos, se os equipamentos que estão usando, que as empresas parceiras da sua ou seus parceiros estão usando equipamentos bons o suficiente para coletar boas amostras. Tá? Então, é esse tipo de equipamento. Aqui é um apanhado geral de vários tipos de equipamento para coletar vários tipos de amostra, para dizer para vocês o seguinte, que a coleta de amostras em áreas contaminadas é um negócio muito rebuscado, muito refinado. Tá? Então, você precisa de equipamentos sensíveis, equipamentos caros, equipamentos bons, e assim, desse jeito que vocês estão vendo aí, né, muito sofisticados. Eu já vi coleta de solo agrícola, e o equipamento não é sofisticado, mas, por outro lado, o entendimento geoespacial, né, da amostragem amostragem de solo com finalidade agrícola, a estatística, a geoestatística que está inserida na amostragem de solo agrícola é muito mais refinado do que a gente usa. Aqui a gente não faz isso, que o pessoal da coleta de solo agrícola faz, essa estatística pesada para escolher os pontos de amostra, para analisar esses dados. A gente faz um monte de trabalho para chegar num ponto. E quando chega no ponto, a gente faz um baita de um trabalho minucioso naquele ponto. Então tem algumas diferenças aí, mas nada que não possa ser adaptado. Então, quem tem essa experiência em amostragem de solo, cabe em qualquer lugar. E aí, pessoal, tá vendo um projeto de remediação? Você diagnosticou e falou, opa, eu tenho um contaminante e eu vou tratar isso aí com dessorção térmica. Nossa, que coisa maluca, né? Então, você instala uns eletrodos aqui, vários eletrodos, aplica uma diferença de potencial, o solo funciona como resistência, aquece o solo, volatiliza, eu capto os gases, então tem toda uma engenharia pesada aí nesses projetos de remediação. Interpretação de dados, você coletou aqueles dados e você vai ter que interpretar. Aonde está mais contaminado? A pluma de contaminação, ela sai do solo, ela vai para a água subterrânea e começa a caminhar. Para onde ela vai? Até onde ela chega? Até onde ela pode chegar? Essa interpretação de dados é uma atividade que vocês podem fazer também. Então, tem vários exemplos aí, né, de dados coletados, de interpretações
de dados que vocês vão fazer aí na atividade do dia a dia. E é isso, para finalizar, isso é importante, o gerenciamento de áreas contaminadas é essencialmente multidisciplinar, então precisa de muitos saberes, e é transdisciplinar, o saber de um se sobrepõe ao outro e todo mundo se completa para fazer o trabalho. Não tem como fazer um trabalho adequado do gerenciamento de áreas contaminadas sozinho, nem só um engenheiro, nem só o geólogo. E é isso aí. Então, muito obrigado pela atenção por enquanto, e espero ter estimulado vocês a entrar nessa área. Vamos lá. Opa, tô aqui. Professor, muito obrigada, adorei a palestra, espero que todos tenham gostado também. Agora a gente vai abrir para dúvidas, né, como a gente tinha combinado no começo. E no final, né, dos questionamentos, a gente vai apresentar para vocês qual vai ser o nosso próximo evento, então fiquem ligados aí. E acho que por agora a gente vai mandar aí no chat a lista de presença, tá bom? Quem quiser assinar. Então é isso, a Gui Corte, né? Gui Corte, pode falar. Boa tarde, professor. Boa tarde. Parabéns pela apresentação. Cheguei um pouquinho, mas o meu interesse a gente faz floresta de bambu, faz plantio, né, de bambu e agrofloresta. E o interessante é que a gente ouve falar muito na Holanda, na Bélgica, o pessoal planta bambu em áreas contaminadas, porque parece que o bambu consegue, através das suas raízes, fixar metal pesado no colmo, na vara de bambu, né? Certo. Isso funciona, isso tem embasamento científico, a gente pode, por exemplo, pegar um lixão que está abandonado e a gente forrar de bambu com adensamento forte, e isso faz efeito a médio prazo, a curto prazo, a longo prazo. Por exemplo, um terreno que foi contaminado com poço de gasolina dentro da cidade, que está proibido até as pessoas habitarem, a gente pode entrar numa área dessa, fazer uma floresta ali dentro da cidade, isso faz efeito realmente no solo? Obrigado. Obrigado pela pergunta, é uma pergunta bastante interessante. A fitorremediação, né, que é usar vegetais, né, plantas, né, para retirar a contaminação e incorporar na sua biomassa, existe, é algo científico e muito utilizado. Muito utilizado para algumas coisas, para outras não. Então, o bambu especificamente eu não sei, mas muitas outros vegetais, eles absorvem os metais. Então, a fitorremediação é muito eficiente para a remediação de metais, e os metais têm que estar onde a raiz alcança, né? Então, vocês vão saber bem melhor do que eu, mas é o que a gente considera superficial, né? Olhando para um lixão, o lixão vai ter muitas coisas lá que não são metais. Então, acho que no caso do lixão não iria adiantar, como uma remediação daquela área contaminada. Um poço de gasolina, com certeza, não iria adiantar, porque as substâncias químicas que estão presentes lá é a gasolina, como um produto puro, e o mecanismo de partição dessa gasolina, ou diesel, ela não é absorvida pelas plantas, né? Então, no caso de um poço de gasolina, ou de qualquer substância que seja um hidrocarboneto, volátil, que seja imissível, ele não vai funcionar. Tá? Então, a fitorremediação é bem conhecida e bem utilizada para remediação de áreas com metais. Legal. Puxa, não estou te ouvindo agora. Será que está comigo aqui o problema? Não? Muito obrigado. E legal. Quais seriam, por exemplo, as áreas passíveis de fitorremediação que a gente pode entrar com projetos para recuperação em áreas urbanas, por exemplo? O senhor tem alguma ideia? Qualquer que seja uma contaminação por metais, né? Então, assim, o que eu me vem agora na cabeça é a indústria de recuperação de baterias, por exemplo, ou em antigos ferro-velhos, né? Que a contaminação é metal, né? No caso do chumbo é uma contaminação importante, né? Com muito risco à saúde humana, à saúde das pessoas, do meio ambiente e tal. Então, áreas contaminadas por chumbo é importante. Se tem área de recuperação de bateria, é um lugar bom. Antigos ferro-velhos também, né? Então, acho que é basicamente isso que... curtume,
né? O curtume tem o uso de cromo, né? Não sei como é a região de vocês, mas os curtumes usam muito cromo, então para o cromo também seria outra possibilidade. Entendi. Muito obrigado, professor. Legal, obrigado pela pergunta. Professor Marcos, o Daniel também perguntou aqui no chat, onde garimpar por fotos aéreas? Acho que ele quis dizer onde garimpar fotos aéreas. Sim. Eu falei a ele, né, que o cara vai ter que buscar fotos aéreas, vai ter que garimpar isso aí. O Diego vai dar uma palestra para vocês em outro dia, e ele sabe melhor sobre isso, mas o que eu sei é assim, tem uma empresa, pelo menos uma empresa na cidade de São Paulo, chama Base, né, e essa empresa, ela vende fotos aéreas antigas. Então, você dificilmente vai conseguir achar na internet uma foto de livre acesso. Você provavelmente vai ter que comprar essa foto aérea em alguma empresa como essa que eu acabei de falar, que chama Base. Então, não é um negócio tão fácil, não. Imagina uma foto aérea de um lugar de 1930, né? Não vai ser fácil, não. Professor, eu vou aproveitar o espaço para fazer uma pergunta. Vamos lá. A gente sabe, né, que são processos demorados a depender de como foi dada, né, a fonte de contaminação. Mas na sua experiência, quanto tempo assim leva o processo, desde investigação até a remediação e o processo de remediação em algum caso que o senhor queira falar? Demora muito, viu? A gente é um negócio meio que a perder de vista, se a área estiver contaminada, né? Se não estiver contaminada, é um processo relativamente rápido. Então, os processos mais rápidos na cidade de São Paulo são daquelas que as incorporadoras, né? Então, a construtora compra uma área que era uma antiga indústria, um antigo posto, e eles querem construir um prédio. Então, eles têm que remediar aquela área para possibilitar a moradia das pessoas. Então, em casos desse, que as pessoas estão com muita pressa, e eles não vão comprar um terreno muito contaminado também, né? Vão comprar um terreno mais ou menos contaminado, aí a remediação todo o processo vai de 3 a 5 anos. Mas, assim, é muito comum o processo passar de 20 anos fazendo. Então... seria um tempo bem extenso. Sim. Porque você imagina, se fosse tratar um rio, por exemplo, a água está andando, né? Então, qualquer intervenção que você faça nessa água que está se mexendo rapidamente, é algo que você pensa, é algo rápido. Agora, imagina no solo, onde a água anda pelos poros do solo, né? Então, para você tirar alguma contaminação que entrou ali, é um negócio difícil. Então, realmente demora. Sim, verdade. O senhor, assim, teria alguma ideia de por que as análises de água, né, são mais solicitadas, né, do que as de solo? Você acha que é falta de conhecimento das pessoas de saber como funciona, né, a distribuição dos poluentes no solo, dos contaminantes no solo, ou por algum outro motivo? Tem eu vejo, né, como 2 principais problemas. Um é esse que você acabou de mencionar. A pessoa vem de uma formação onde a água é mais importante, né? Então ela já vai pensando nisso. E ela pensa, se a água é mais importante, eu vou olhar para a água, né? Então o solo não tem importância, solo, né? Tudo igual. Eu quero ir atrás da água. Então tem esse problema. Então são 3 problemas. O segundo problema é a prática de mercado. Como o cara que lá atrás pensou nisso e foi fazendo, e foi meio que dando certo, entre aspas, né? Foi fazendo, porque consegue um cliente e consegue outro, e alguns trabalhos são aprovados, o mercado passou a fazer todo dessa forma. E tem o terceiro ponto, que no olhar do órgão ambiental, e eles têm razão nisso, a água é o maior risco. Porque você imagina, vamos dar o exemplo do poço de combustível mesmo. O combustível vazou, infiltrou e está no solo. Então a grande massa está no solo. E ninguém está atento a isso, mas tudo bem. A massa está no solo, e essa massa que está no solo não vai gerar um problema, porque ela está no solo, assim, a 5 metros, a 10 metros de profundidade. Ninguém vai pegar esse solo contaminado e fazer alguma coisa, né? Então, ninguém vai ter acesso a essa contaminação. Porém, se essa contaminação chegar na água subterrânea, ela começa a se deslocar. E ao se deslocar, ela pode atingir um receptor em outro lugar, que não é o posto. Esse outro lugar, o cara não está preparado para isso. Eventualmente, ele capta essa água para beber, né? Então, o olhar do órgão ambiental foi esse, vamos proteger o receptor.
E proteger o receptor é proteger o caminho daquela contaminação, e o caminho se dá pela água. Então, esse é um fator também. Beleza, obrigada. Ao pessoal do grupo, vocês levantaram a mão. Vamos lá. Mas eu tenho uma dúvida, mas tem outras pessoas com a mão levantada. Eu acho que a gente pode ir passando, né? Não, pode, por favor. Pode ir. Ok. Então, beleza, obrigado. Professor, muito obrigado pela sua palestra, foi sem dúvida muito enriquecedor. E eu queria só tocar em 2 pontos que o senhor comentou que eu acho muito interessante, né? Esse dado que o senhor trouxe do mercado, né, que existe envolvendo, teoricamente, a remediação ambiental, se ela acontecesse, né, na ordem dos 9 bilhões de reais, né, um valor econômico extremamente relevante, né, pensando na economia de um país como o Brasil. E aí eu também trago dados, né, do mercado de serviços ambientais também, que é um outro mercado extremamente rico, né, em termos de potencial, que está na casa do R$ 1 trilhão, né, em termos de se realmente fosse executado tudo isso. Então, dentro desse contexto, eu queria perguntar para o senhor, né, sabendo todas essa potencialidade econômica, né, e mais do que isso, né, mais do que uma potencialidade econômica, eu diria que uma potencialidade econômica influenciada muito pelo contexto ambiental que a gente vive, né, de mudanças ambientais, né, então a gente precisa monetarizar esses serviços, né, para tentar uma forma de reverter alguma dessas consequências. Então, pensando nisso tudo, né, pensando nesse valor econômico nesse mercado, quais são os desafios que a gente tem, não apenas para a remediação, né, mas para que outras atuações, digamos assim, da recuperação e mesmo da restauração e da preservação ambientais, elas sejam efetivamente implementadas. E um outro ponto, na verdade, dentro disso, é como que o senhor enxerga a contribuição, né, o papel da educação ambiental para essas medidas, e se o senhor poderia comentar um pouquinho mais sobre as diferenças, as principais diferenças, né, devem ser muitas, que existem entre a amostragem de solo, né, que o senhor comentou agora no finalzinho da apresentação, para mais ciência do solo. Daniel, eu só não ouvi a última pergunta, as diferenças sobre o que é amostragem, eu não ouvi o resto, só a amostragem. Perfeito. O senhor colocou algumas imagens, né, falando de equipamentos bem mais sofisticados do que o que a gente usa para mostrar solo, né, e comentou de algumas diferenças. Se o senhor poderia falar de mais algumas diferenças que existem. Tá legal. Isso. Obrigado. Obrigado. Bom, são perguntas complexas. Vamos tentar aí esmiuçar as coisas. Primeiro, é um mercado importante e o grande desafio, no meu entender, é fazer as pessoas fazerem o que devem ser feito. Então, esse é o desafio principal. E as pessoas, eu entendo assim, as pessoas não vão fazer porque é bonito, nem ainda com ESG, selo verde, isso aí não vai fazer as pessoas fazerem, né? As indústrias, elas existem para gerar lucro, né? Então, a função dela é gerar lucro, ela não vai fazer um negócio que não precisa fazer. Então, o desafio está no governo, né? Então, os entes governamentais, o poder público, não o governo, assim, né? O governador, ou presidente, ou prefeito, mas o Ministério Público, os órgãos ambientais dos estados, os órgãos ambientais municipais, federais, exigirem que se faça o que está na lei, né? Não precisa ser muito restritivo, não, basta tentar ir no que está na lei, já seria um grande avanço para o meio ambiente. Então é isso, é assim, o poder público. E do nosso lado, aqui, a sociedade deve se organizar, como sempre, né? Deve se organizar para tentar exigir que as coisas sejam feitas. Então, vale para tudo, né? Mas para o meio ambiente isso vale muito, né? Então, o poder público tem que fazer o papel dele, tem que obrigar o causador dos problemas, né? Que em geral o causador dos problemas é o poder econômico, né? Então, porque o poder econômico está aí para isso, né? Para gerar a economia e fazer a economia girar e fazer as pessoas consumirem, e ao fazer isso eles obtêm o lucro deles.
E o poder público tem que estar para contrapor isso aí, né? Para defender a sociedade, para fazer a sociedade escolher o caminho que ela quer. E nós, como sociedade, nós temos que nos organizar para dizer o que nós queremos. Então é isso. Dentro disso, a educação ambiental é essencial, é claro, né? Poxa, não, né, o negócio está lá em cima de tudo. Porque se a pessoa não souber o que é necessário, ela não vai se organizar para exigir o que é necessário, se ela nem sabe o que é necessário, né? Então, e também fica difícil ela contrapor com o poder econômico, porque, sei lá, imagina que ela vai contra, naqueles 3 filmes lá, as pessoas atingidas demoraram a se levantar contra o causador do problema, porque o causador do problema era a fábrica que fazia tudo na cidade, que dava emprego para todo mundo. E a primeira pessoa que se levanta para falar, essa fábrica está contaminando a minha água aqui, o cara é escorraçado dentro da própria cidade pelos próprios moradores, né? Porque as pessoas não têm essa consciência, né? Ou tem a consciência, mas põe a fome dela na frente, né? Então, nós estamos no Brasil, né? Tem muitos problemas aí que a gente tem que ver também. Mas, enfim, a educação ambiental é fundamental. Indo um pouco para a parte técnica, as amostras de solo agrícola, eu não conheço muito, né? Mas eles estão interessados na região fértil do solo, né? Então, é uma região relativamente pequena. Então, as amostragens de solo, ela não se preocupa, por exemplo, em revestir o furo para coletar amostras em profundidades maiores, digo 10 metros, 20, 30, 40 metros, representativas, sem que o solo que está em cima desmorone. Então, a gente está falando de escalas diferentes de amostragem. Então, você tem que ter um equipamento que consiga coletar amostras a 40 metros representativas. Além disso, a gente tem que ver em escala pequena como estão as unidades hidroestratigráficas. Então, como é que a água ela vai andar por ali, na zona saturada. E outra coisa, o solo agrícola, né, normalmente você está estudando com muito detalhe a zona não saturada, né? E nós estudamos muito a zona saturada, né? Acho que essas são as principais diferenças. E os compostos químicos, né? Então, as análises químicas são de compostos traço, que a gente está vendo em ppb. E na agricultura, o ppb não importa, né? O que importa é porcentagem. Então, tem tanto porcento de cálcio, né? De cálcio não, de potássio, né? Tem você vai ter aí gramas por quilo de cálcio das coisas que vocês estudam. Nós não, nós estamos falando em microgramas por quilo de solo. Então, todo o rigor de preservação de amostra. E o contaminante é volátil ainda por cima, né? Então, se você bobear com a amostra, o volátil vai embora. Então, você tem que preservar esse volátil. Então, tudo isso exige mais tecnologia e mais dinheiro para coletar a amostra. E imagino que deve exigir, inclusive, um aparato analítico, né, metodológico para análise também muito diferenciado e extremamente delicado também, né? Sim, o pessoal do laboratório, que a gente nem faz isso, né? São laboratórios que têm certificação, acreditação internacional, não sei o quê, usam equipamentos realmente ICP, CGMS, né? Então o GCMS, né? Um cromatógrafo gasoso com espectrômetro de massa. Então realmente são equipamentos de milhões aí, né? Perfeito. Muito obrigado, professor. Obrigado. É muito interessante, né, professor? Porque, igual você falou, né, quando a gente trata de solo agrícola, a gente pode fazer mais amostragens. Aí, dada a dificuldade da amostragem, os cuidados que deve ter, é até interessante escolher um único ponto representativo. Pois é. Eu queria convidar agora o Vitor Amaro, que já está com a mão levantada um tempo aí, se quiser se pronunciar. Me ouvem bem? Sim. Ótimo. Professor, mais uma vez, parabéns aí pela apresentação. Você apresenta para a gente um conhecimento que é brilhante. Então, obrigado aí pelo trabalho que você tem desenvolvido. Obrigado. Professor, você tratando, né, na sua apresentação, você fala do empecilho, mas que ao mesmo tempo é a nossa solução, dinheiro, sobretudo, né? E tanto para a área de rádio, né? Mas em outras áreas de ciência também a gente encontra esse fator limitante. E a gente vive um momento, né? Uma década
de cortes na pesquisa, né? A minha pergunta, ela necessariamente não se relaciona aos cortes ou investimentos na educação e na pesquisa, né? Mas a aquisição, né? A possibilidade da gente encontrar empresas, né? Encontrar instituições que vão realizar esse trabalho específico. Como você disse agora, acabou de dizer, os laboratórios com acreditação internacional. Talvez eu vou precisar dividir minha pergunta em 2 pontos, né? A gente, no Brasil, né, tem encontrado esses laboratórios, essas instituições, essas empresas que vão possibilitar a execução desses trabalhos, dessas pesquisas, se elas estão concentradas aqui no Brasil, em qual região, qual estado, mas uma outra também, que se reflete numa nuance de mercado, né? De existir um conchavo, vou dizer assim, de existir um cartel que reserve para determinadas pessoas jurídicas, né, esses serviços, né, inibindo a ação de instituições sociais, eu vou dizer assim, né, ONGs. Fica essa pergunta e espero que a sua resposta seja reveladora. Legal, Vitor. Assim, o nosso mercado é realmente um mercado, né? É um mercado privado, né? Então, diferente de outras áreas que dependem muito da universidade para produzir o conhecimento, curiosamente, no nosso mercado, não. Né? Então, nem tem universidade especializada em investigação e remediação de áreas contaminadas, ou se tem, faz coisas pontuais, tem alguns laboratórios que fazem isso, tem o LEBAC, né, na Unesp de Rio Claro, tem o CEPAS na USP, mas normalmente não se tem um laboratório especializado nisso dentro das universidades. Então, tem muitas empresas privadas que fazem isso, né, e fazem isso bem, né? Obviamente, é uma empresa privada, ela faz isso bem, mas ela quer obter o lucro dela, claro, né? Mas fazem isso tecnicamente adequado, né? Com técnicas adequadas. Se você for no site da associação dessas empresas, a associação das empresas chama AESAS, AESAS, né? aesas.com.br, vai ter lá, sei lá, 60 empresas. E a gente pode estimar que tem 600 empresas. 60 empresas estão associadas lá. E aí nós temos consultorias e temos prestadores de serviço, como laboratório, como o cara que faz a amostragem de água, o cara que faz a amostragem de solo, o cara que faz a amostragem de vapor. Então, tem muita empresa espalhada pelo Brasil, mais ou menos, né? A maior parte delas está em São Paulo, estado de São Paulo. Por quê? Porque foi o estado de São Paulo que começou com essa história de fazer os procedimentos e exigir lá em 2000, 2002, entre 2000 e 2002, exigir que o licenciamento dos postos de combustíveis, nesse licenciamento, fosse feito um estudo de área contaminada. Então começou ali, 2000, 2002, né? Então é recente. Isso vem se expandindo agora para o Brasil, né? Mas São Paulo começou, por isso as empresas se estabeleceram em São Paulo. Tem empresas em outros lugares do Brasil? Tem, né? Espalhados pelo Brasil todo, mas São Paulo tem mais. Sobre uma reserva de mercado, não existe. Eu estou tranquilo para falar, né? Porque da mesma forma que eu penso como você, que isso a sociedade deveria se organizar e deveria lutar pelos seus direitos, e o sul do mundo, como você coloca na sua foto, devia ser mais valorizado, né? Mas não tem reserva de mercado, não. Existe o mercado, né? O mercado é um mercado, né? Então as empresas prestam serviço e as outras empresas contratam serviço, né? Então, sei lá, vou dar um exemplo de uma empresa muito grande, a Vale. A Vale faz licitações, né? Existe algum tipo né? Sabe, o cara desviar a licitação? É possível que tenha, né? Mas a gente não é uma coisa que seja corriqueiro no mercado, não. Tá? Então, e daí você pergunta, uma organização social poderia prestar esse serviço? Poderia. Só que é um serviço caro. Se uma organização social disser, olha, eu vou prestar o serviço, e se lança ao mercado, ela está no mercado, disputando com empresas, né? Então, ela tem as mesmas vantagens, as mesmas desvantagens,
e vai concorrer, né, em pé de igualdade com as empresas já estabelecidas. E como você sabe, né, nós estamos no capitalismo, e aí o mais forte vai sobreviver. Agora, o que eu acho que falta, e olhando para esse lado que você perguntou, é sim ter uma organização e ter alguém que olhe para as pessoas atingidas pelas áreas contaminadas. Né? Então, isso é muito pouca gente tem olhado para as pessoas atingidas por áreas contaminadas, e se você for procurar contextos grandes, de grande contaminação, naquele Atlas da Injustiça Ambiental, né, do EJA, né, EJA, eu acho, e você vai ver alguns casos de contaminação gigantes. No Brasil, por exemplo, tem a Cidade dos Meninos, que fabricava pesticida, né, e tá lá até agora, né, desde a década de 60, continua lá. E outros lugares, em Santo Antônio, Santo Amaro da Purificação, na Bahia, tem uma contaminação por chumbo muito severa. Tem no Pará, tem uma contaminação por alumínio. Então tem um monte de lugar aí, ninguém está olhando para os atingidos, né? Então, se a empresa que causou a contaminação tem poder econômico para fazer os estudos, ela vai contratar alguém. E se ela faliu, ou se não tem interesse em fazer, ou se não tem ninguém cobrando, ninguém vai fazer. E aí o cara que se contaminou pelo chumbo, azar é dele, né? Então isso a gente deveria olhar com mais calma, com mais carinho, para esses atingidos pela contaminação. Muito bem, professor. Dado o nosso tempo aí, eu vou abrir a pergunta só para o Edivaldo, que está com a mão levantada, e depois disso a gente fecha. Gostaria só de lembrar para vocês, gente, que a lista de frequência está no chat, então quem puder responder lá, beleza? Ao responder ao Daniel, mencionou o selo verde e o ESG, né, que é o negócio do social, ambiental e governamental. Eu lembrei aqui que está tendo uma tendência muito alta agora de empresas ESG abrirem capital em bolsa. Por exemplo, a gente tem a Ambipar, a Raizen. Aí eu queria perguntar para o senhor se a tendência é permanecer esse pensamento de que mais vale fazer o errado e depois pagar para remediar, ou as empresas têm tido esse pensamento, mais vale prevenir do que remediar. Porque pelos valores que o professor mostrou, nossa, para recuperar uma área é dinheiro para cacete, né? Sim. Então, quem sabe, se as empresas passassem a pensar que mais vale fazer o negócio certinho e não ter esse problema de gastar o dinheiro todo para remediar, talvez compensasse mais, né? A Ambipar, por exemplo, está aí só crescendo, comprando um monte de empresas e tal, pelos vistos tem mercado, né? Sim, sim. Não, como essas empresas estão na bolsa, né, e daí o ESG é um fator importante para essas ações serem mais valorizadas ou menos, elas vão fazer o que for melhor para elas, né, melhor no sentido, principalmente no sentido econômico. E o melhor para elas no sentido econômico é prevenir. Então elas vão fazer, provavelmente, né, essas empresas com um pouco mais de poder econômico, não de consciência, né, consciência social, mas de pensamento racional, assim, uma empresa mais estruturada, vai perceber isso aí muito claramente. É muito mais barato prevenir do que você ter que remediar lá na frente. Isso com certeza. Agora, vai ter a empresa que não é esse nível, né, não está na bolsa, que não tem esses programas, que vai falar, joga lá embaixo e seja o que Deus quiser. Isso vai ter também, né? Então, tem essa tendência do pessoal ter mais a consciência de que prevenir é melhor, mas tem do outro lado também, né? Então, acaba... Se ninguém pedir, ninguém mandar, ninguém vai fazer. Professor, então eu venho aqui agora agradecer. Como eu já sabia, foi muito enriquecedor para muita gente. Que legal. A gente está muito feliz, né, de ter você aqui com a gente. E foi uma conversa, realmente, acho que todo mundo se sentiu bem à vontade. E a gente espera aí que nós possamos ter novas oportunidades, né, de aprofundar o assunto e fazer novas parcerias aí. Com certeza. Se tiver mais algum recado, alguma coisa que queira dizer, depois a Amanda pode apresentar o nosso próximo evento aí. Legal, não, eu só queria agradecer mesmo, gostei bastante da conversa
e eu sei que vocês têm saberes importantes que a gente não incorpora nas áreas contaminadas, e eu gostaria que fossem incorporados. Convido vocês, espero que vocês tenham gostado da área, né, se interessado pelo tema, e que procurem as informações aí. Algumas coisas eu fui falando, né, a ESES, por exemplo, eu falei do podcast, dos canais do YouTube, procurem isso daí, não só o meu, procurem outros aí para vocês tentar conhecer mais da área, e se tiver interesse nisso, procura, sei lá, fazer o estágio ou se aplicar para as vagas, que, curiosamente, também é mais um outro detalhe, né? O nosso mercado de áreas contaminadas, mesmo na pandemia, aqueceu, então contratou muita gente. Então, meio na contramão do Brasil todo, aí, o mercado contratou bastante gente aí, então isso, nesse ponto, foi bom, né? Enfim, se vocês gostaram da área, se vocês acham que é algo interessante, pesquisem aí, e qualquer coisa me procurem, marcos@ecdambiental.com.br, e o que eu puder ajudar, eu vou ajudar. E agradeço mais uma vez o convite de vocês. Muito obrigado, professor. Valeu. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Muito obrigada pela palestra, foi enriquecedora. Eu sou a Amanda, eu faço mestrado no